A voz também é um excelente elemento para gerar empatia, para gerar espelhamento. Perceba de uma forma muito profunda, tente entender que tipo é a voz, como está sendo o tom de voz da comunicação da pessoa naquela conversa. É uma voz profunda ou é uma voz leve? É uma voz que tem timbres diferentes ou é uma voz fraca, delicada? É uma voz que sempre permanece no mesmo tom? Ela é rápida, ela é devagar? Qual que é o volume dessa voz? É um volume alto, é baixo, é gradativo, ele aumenta rápido, ele diminui. Então perceba essas nuances do tom de voz da pessoa. Isso é muito importante, daí você se alinha ao tom de voz da pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar num tom de voz mais baixo, mais delicado. E às vezes eu estou conversando com algumas pessoas que falam bem alto. O que eu faço? Eu procuro falar mais alto para que a pessoa sinta mais à vontade, mesmo que aquilo gere desconforto. Um outro ponto importante é o seguinte também, é o que se chama de transe, palavras de transe. Tem algumas palavras que são muito importantes para algumas pessoas, que elas têm uma afinidade muito grande nessas palavras. Se você perceber que uma pessoa ela está usando 2, 3, 4, 5 vezes a mesma palavra para expressar uma emoção forte que é importante para ela, use essa palavra também. Você faz alinhamento com isso. Deixa eu dar um exemplo bem claro. O meu sócio, ele é uma pessoa assim que ele gosta muito da área de web design, ele investe muito em empreendedorismo, ele é a pessoa que faz tudo acontecer aqui, ok? Eu tenho conteúdo, mas ele é a pessoa que embala isso, que faz acontecer e com muito afinco, com muita excelência. E tem uma palavra que ele gosta muito de usar, que é a palavra minimalista. Então ele fala assim, Guilherme, ó, vamos trabalhar numa linha mais minimalista, né, e tal. E quando eu percebi que ele gostava dessa palavra, eu comecei a usar essa palavra com ele. E cada vez que eu uso essa palavra, eu vejo um sorriso largo no rosto dele. Por quê? Porque ele gosta disso, é algo que traz afinidade para ele, é algo que ele estuda, que ele vê resultados. Então eu me alinho com essa receptividade que ele tem. Nós chamamos isso de palavras de transe. Vou te dar um outro exemplo de uma forma contrária. Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa, eu estava fazendo negócio com ele e eu trabalho com coaching, eu trabalho com desenvolvimento humano, com performance organizacional. Então eu uso essa palavra muitas vezes. Só que para esse empresário é uma palavra nova. Então eu utilizei numa conversa, sei lá, umas 7 ou 8 vezes essa palavra coaching. E daí, num determinado momento da conversa, ele olha para mim, coloca a mão na cintura, meio que com indignação. Cara, você gosta dessa palavra, hein? De uma forma agressiva. Isso não me gerou uma sensação boa na conversa. Eu tive que realinhar meu controle emocional, porque é como se ele estivesse tentando me ofender, porque é algo que ele não sentiu vontade. Ou seja, ele não gerou um clima bom para a conversa. E eu tive que pensar, tá, mas qual o resultado que eu quero dessa negociação? Ah, eu quero isso. Opa, então eu tenho que ignorar isso. Eu tinha conhecimento disso e sabia como gerar o controle emocional com foco em resultados naquele momento, mas a maioria das pessoas não tem. Vão se ofender, vão terminar a conversa, vão rebater, vão falar, tá, eu gosto, por quê? Tem algum problema? E aí outra pessoa já rebate de lá, já leva pra cima, acabou a conversa, não tem negociação, não tem resultado. É isso que você quer? Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Essas palavras de transe, que são palavras muito importantes que acionam gatilhos mentais para as pessoas, elas podem ser usadas de forma positiva ou negativa. Então tenha cuidado e use isso a teu favor. Ou seja, é muito importante que nós tenhamos cuidado, principalmente com o nosso tom de voz e principalmente com essas palavras de transe. Porque às vezes se você está usando uma palavra, muitas vezes também, e que a outra pessoa não tem um conhecimento técnico daquilo, pode gerar um desconforto para ela. O tom de voz também é imprescindível, que você tenha um cuidado muito grande. Porque é muito comum as pessoas levantarem a voz, né, quando elas querem gerar dominância sobre determinado assunto. Há muito tempo atrás, um dos meus mentores falou o seguinte, Guilherme, não aumente sua voz, melhore seus argumentos. Ou seja, você não precisa, vai gerar imposição. E se você pega uma pessoa confrontativa do outro lado também, se você levanta a voz, ela vai levantar um pouquinho mais, e você vai levantar um pouquinho mais, e você vai levantar um pouquinho mais, e a tendência, quando a voz não dá para levantar mais, é partir para alguma ação corporal. Ou, pior ainda, partir para um xingamento, alguma coisa desse tipo que vai acabar totalmente ali com o relacionamento naquele momento que a conversa e nenhuma das pessoas tem resultado, as duas pessoas saem frustradas, produtividade diminui e é ruim para todo mundo.
Então a gente precisa ter um cuidado muito grande, ter um controle emocional com isso, né? Se você percebe que você está levantando a voz demais, é porque os teus argumentos eles não estão tão bons. E aí você está partindo para a parte emocional. Um outro ponto importante também é você perceber a respiração da pessoa. Você pode fazer alinhamento com a respiração da pessoa. A respiração diz muito, o compasso da respiração diz muito sobre a emoção que a pessoa está sentindo naquele momento. Então tente perceber a velocidade, né, a forma que a pessoa está respirando e tente começar a respirar no mesmo formato, na mesma velocidade. Nem sempre isso é possível, porque isso depende de uma parte fisiológica, biológica de cada um. Tem pessoas que têm, né, uma caixa torácica maior ali, elas expandem mais o pulmão, elas conseguem ter uma respiração mais longa ou não. Tem pessoas que têm alguns problemas fisiológicos também, e isso gera uma respiração mais rápida, né, ou mais devagar, dependendo do problema. Mas tente se alinhar ao máximo a respiração da pessoa para que você possa sentir a emoção que ela tem naquele momento. Por exemplo, a respiração rápida, e quando ela é no peito aqui, às vezes a gente consegue perceber isso, revela uma preocupação, algo que a pessoa está tentando esconder muitas vezes. Então, com um jeitinho ali, a gente consegue entender isso se fizer o alinhamento na respiração do interlocutor. Ou seja, se você conseguir respirar junto com a pessoa, você vai entender exatamente a emoção que ela está sentindo naquele momento. E daí você pode se perguntar, tá, Guilherme, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou entrar nessa sintonia com a respiração? Uma dica que eu dou para você é o seguinte: nós não conseguimos respirar enquanto nós estamos falando. Então perceba o tempo das frases, dos períodos, das orações que as pessoas estão usando. Então nós respiramos quando nós paramos de falar. Então perceba o quão longo é a respiração da pessoa. E se ela estiver num compasso longo, talvez você tenha que se alinhar com palavras mais longas, com frases mais longas também, até que ela venha respirar novamente. Essa é uma grande dica aí. Então essa é a parte do fundamento 1. Nós precisamos entender respiração, nós precisamos entender tom de voz, palavras de transe e principalmente, né, a questão, tudo isso envolve a questão do alinhamento e do espelhamento. Quanto mais espelhado, quanto mais alinhado eu tiver a pessoa, mais eu vou conseguir gerar uma sinergia para que ela esteja flexível a gerar uma boa conversa ali para bons resultados.